Bom, dia 15 de abril de 2020, crise do coronavírus, continuo com a mesma roupa e agora eu vou abrir o Kanzenban 2016, o Kanzenban 16, que chegou já faz um tempão, não tem a data aqui, mas já chegou faz um tempo já, é que as coisas acumularam e eu não acabei não fazendo os vídeos de abertura. Então aqui, o povo tava pedindo até o do Kanzenban, agora eu vou fazer o do Kanzenban, inclusive o 17 já vi aqui a notificação que tá vindo o 17 já. Espero não demorar tanto pra fazer, mas aqui vem o 17, bora lá. Cá está, plástico bolha bonito. Kanzenban 16. Ah, a gente tá na saga de Hades. Olha aí, veio um pôster. Que isso? Veio um pôster do Poseidon. O Poseidon. O famoso Poseidon. Né? Infelizmente vem dobrado, já vem com vinco. Dá uma estragada básica. Mas, bonito. Poseidon. Papel bem bom. Pena que vem vincado, mas é bonito. E o homem, né? O principal, o artigo de luxo, que é o nosso poderoso Kanzenban 16, bonito. A gente tem aqui na capa a deusa Atena, né? A Atena lá no fundo, quer dizer, a deusa Atena, a Saori e Shiryu, Shun, Seiya, Yoga e Ikki, né? A turma de costas, fazendo todo um xalalá aqui. Tão bonito, Kanzenban, sempre uma alegria receber. O volume 16, bora abrir ver o que tem de colorido, de coisadinho, né? 16 novinho, novinho, ainda tá invernizado aparentemente. Cheirinho de novo bonito. Nossa, é muito bonito. Então, volume 16, vamos ver o que tem de. Enfim, de colorido, né? Que é basicamente que a gente vê aqui de extra. Bom, ele já abre com a capa da Weekly Shonen Jump, que eu imagino, né? Uma capa da Weekly Shonen Jump. Mostrando o Seiya com a armadura de ouro. Nessa época ele ainda não piscava com o olho, né? Vamos ver o que mais tem. Olha, tá até estalando de tão novo que é. E Itimalia, nós já tivemos aqui páginas coloridas e não é ver. Não é ver. Não é vermelho, nós temos uma página colorida, que coisa curiosa. A gente tem a primeira página colorida só, que é essa daqui. Essa daqui é colorida. Depois ele cai para aquele avermelhado que o Kurumada curte usar, né? Páginas avermelhadas, que ele gosta de dar uma olhada. Vai entender. Ele deve ter muita tinta vermelha, né? Basicamente. Então a gente tem várias páginas avermelhadas. E é isso. Só o começo tem aquela única página colorida e depois as páginas avermelhadas. E aí a gente tem os esquemas das armaduras. A gente tem o Zero de sapo. Horroroso, mas colorido inclusive. A gente tem a Sapuri dos esqueletos, né? De Hades. Esqueleto de Hades. Tem o Giganto de Cíclope, né? A sobrepeliz deles. Tem o Mew de Brabuleta, coloridíssimo. Temos também o Rhyme de Verme. E é só. E aí tem aquelas aberturas de capítulos bonitas que vem, essas ilustrações de abertura de capítulo bem bacana. Algumas antigas, inclusive. Mas bacana, sem os balões, né, que a gente fala. Bonito, bonito. Então, Kanzenban 16. Então é a continuação da saga de Hades. E agora, claro que eu vou ler. E vamos ver o que tem de bom aqui. Que eu já sei que tem de bom, mas enfim, bora ver. Bom, então agora eu vou ler o Kanzenban 16, depois de muitos anos. Depois de quase, mais de ano, acho, depois que eu abri o Kanzenban. Não li ainda, vou ler agora e vamos ver o que vai ser. A continuação da saga de Hades, ela começa muito bem no mangá. O último volume 15 é incrível, muito bom mesmo. E vamos ver como é que se desenrola aqui nesse mangá o restante da saga de Hades. Páginas coloridas, bonito. Muito inexperiente. Chapeuzinho do mestre ancião saiu voando. Olha o cabelo do mestre ancião, cara. Esse coque samurai que ele tem no fundo é muito da hora. Nossa, um quadro foda. O mestre ancião falando, você morreria comigo pro Shiryu? Caralho, que louco. Revelação do Doku. Ó que imagem, ó. Até hoje não tivemos uma história bacana, hein? Que termine assim.
Confesso que eu não gosto muito do Doku rejuvenescer. Essa ideia é muito. Nossa, ele nem ensinou. No anime ele ensina o Colero dos 100 Dragões. Os espectros aqui eles parecem muito mais ameaçadores. Legal isso. O Papillon é outra loucura, né, da saga de Hades. Essa coisa de monstros dos espectros de Hades é muito legal. Só que eu acho que visualmente o Kurumada não conseguiu ajambrar direitinho, assim. Mas essa coisa de monstros do mundo, né? Criaturas monstruosas de várias regiões. É um negócio muito legal que poderia ter sido usado de uma forma mais interessante, né? Até nas outras obras que tem a saga de Hades. Rede de cristal. Inventou um golpe do nada. Borboletinha. Obedeçam ao verme, ótimo. Nossa, de costas. Que? Ah, quando ele ia tirar o elmo. Chaka apareceu. Por que eles se esconderam mesmo? Não faz muito sentido, não. É, o homem Chaka é bruto. Essa é a parte que o mangá se perde. Se é tudo um teatro, por que não pode falar o teatro pro Chaka? Já não tinha ninguém vendo? Né? E acabou-se o que era doce. Acaba assim, né? Já tem as Sapuris do sapo, do Skeleton, do Cíclope, do Papillon, do Verme. E é isso. E aí acabou aqui o mangá. Mangá 16. Esse é um mangá sem tanto mistério como o outro. O outro é muito mais legal porque abre várias questões. Mas esse é muito legal porque esse coloca os espectros frente a frente com os Cavaleiros de Ouro. Eles são realmente uma ameaça. Né? A gente está muito acostumado já com muitos anos depois de assistir a saga de Hades ininterruptamente. E a gente sabe que eles são meio pai, assim. Mas no mangá, na forma como apresenta, assim, eles não parecem ser tão fracos assim, sabe? Eles dão trabalho pro Mu, o próprio Cíclope dá trabalho pro Mu, né? O Aioria tem o seu momento ali e tal. E eles são muito mais ameaçadores também, isso que é legal. A armadura deles brilha, é como se fosse o oposto da armadura de ouro. Acho que é essa a ideia. Em termos de desenho, no mangá tô falando. Porque quando você compara uma armadura de prata, uma armadura de bronze com a de ouro, você vê que ela brilha muito menos. Sei lá, detalhes do nanquim, sei lá. A forma deles darem brilho. E a armadura das Sapuris, elas são muito semelhantes às de ouro, só que invertidas, né? Então dá uma imponência muito maior que no anime, por exemplo, não tem. Porque eles chaparam um pouco mais a armadura e aí não tem aquela imponência que tem uma armadura de ouro, por exemplo. Então, no mangá, esse contraste fica mais evidente e muito mais legal. Porque é preto e branco e tal, né? Mas acho isso legal, acho bem interessante essa ideia. Não a ideia, mas o fato de que os espectros são mais ameaçadores do mangá. Parecem ser, embora o resultado seja o mesmo, eles aparentam ser mais ameaçadores. E tem um negócio também que eu acho muito interessante no exército de Hades, nos espectros, que é essa coisa dos monstros do mundo, né? Você tem o Ox, você tem o Gorgona, você tem o Cíclopes, você tem um Papillon, você vai ter o Besouro Mortal. Então todo o exército de Hades ele é meio que muito focado nessas criaturas mitológicas, né? Você vai ter até o próprio elfo e outros, né? Em outras criaturas. E como a própria o próprio personagem ele é diferente, né? Embora o próprio Papillon diga que eles tenham sido humanos anteriormente, né? Criados na Terra e summonados pelas estrelas, você vê que eles são diferentes, né? Eles não são o próprio Papillon é um monstro bizarro, que começa bizarro. Você tem o próprio Jaime de Verme. E todos eles têm feições muito animalescas, assim. Então, esse tema das criaturas do mal, de dar medo e etc. Eu acho muito legal, mas mesmo no mangá, eles não utilizaram isso além da temática do personagem. Isso poderia abranger um pouco mais o mundo de Hades, né? Que não foi o caso. Em termos de trama, continua subindo as 12 casas, né? Tem a revelação do Doku que ficou parado lá, o Mesopetamenos, que eu não acho uma ideia muito boa, muito...
Assim, a gente não busca racionalidade nas coisas muito lógicas do Kurumada, porque ele sempre favorece a emoção. E tudo bem, é o estilo narrativo. Mas nesse caso aí já é muito puxado. Muito puxado, porque ele fica. A ideia do mangá é que ele fica parado na frente da cachoeira. Mas é muito mais legal a ideia dele ter envelhecido normalmente mesmo, sabe? Então quando ele sai do casulo ali, é um pouco. Não, mesmo no anime não é um negócio que eu acho tão interessante assim não. Eu prefiro o velhinho lutando mesmo e eu acho que poderia ter ali essa história de sou mais jovem, sou mais forte. Tá bom, pode ser, mas de repente o velhinho poderia ter ele tem 200 anos a mais de experiência, né? De repente poderia se livrar um pouco assim. Mas, enfim. E como a gente sabe que as armaduras de ouro elas se adequam, né, ao corpo, imagina ver um mestre ancião velhinho, baixinho, com a armadurinha de Libra. Eu teria preferido, mas enfim. Então essa trama, essa revelação, para mim nunca funcionou muito bem. Claramente o mangá termina de uma forma muito interessante. Eu comentei enquanto estava lendo que a partir daqui o mangá começa a se perder por causa dessa história de teatro, mas ao mesmo tempo, desde o volume passado, né, e agora culmina nesse aqui, fica essa ideia de que o Saga, o Shura e o Camus estão sofrendo, né? Começa a alimentar a ideia de que pode ser tudo um plano velado, pode ser tudo uma questão, um teatro mesmo, né? Então vai alimentando essa ideia. Então quando o Shaka mata todo mundo, ele vocaliza aquilo que a gente leitor tá pensando. Agora mais todo mundo, vocês estão escondendo alguma coisa? Pode contar que agora você tá em família, você tá com a turma aqui. E aí termina o mangá com o Saga olhando pro Saga e falar, não, a gente vai arrancar a cabeça de Atena. Que é impactante pra você terminar um mangá, né? Você fica assim, caraca, como assim? Então, o que que tá acontecendo de fato? Só que lá na frente a gente vai saber que de fato é um teatro. Então, fora o efeito narrativo dramático agora, não faz muito sentido. De novo, a gente não tenta buscar sentido e lógica nas escolhas do Kurumada. Ele sempre favorece a emoção. Que nesse caso funcionou muito bem. Mas aí, nesse caso, fica muito. Tá, você me deu uma puta emoção, mas não precisa ser tão lógico assim, mas alguma lógica tem que ter. Eu preciso ler também os próximos mangás, o próximo Kanzenban, que já chegou inclusive, para ver como é que vai se desenrolar. Mas em termos de mangá, esse aqui, ele é uma boa continuação. Ele planta essa loucura dramática de que não, eles estão de fato querendo matar Atena, então por que eles estão querendo matar Atena? Os espectros se apresentam aqui como inimigos realmente capazes de fazer frente aos Cavaleiros de Ouro, o que eu achei bem interessante, né? O Aldebaran, inclusive, já morreu. E então é muito interessante como é que isso vai se desenrolar, porque assim, a gente já sabe que depois vai acontecer, mas esse mangá ele continua a ter um gancho bom para o próximo. Então é isso, e nos vemos no 17.